Oi, pessoal, tudo jóia? Voltamos agora com a aula falando sobre campo magnético, concluindo todas a teoria relacionada com esse primeiro PET, certo? Então, vamos começar o compartilhamento de tela para que a gente possa aprender o que vem a ser campo magnético, ok? Muito bem. Tela sendo vista, vamos iniciar nossa aula. Então tá bom. O que vem a ser o campo magnético? O campo magnético nada mais é do que um campo de interação entre cargas elétricas. E é esse campo de interação que é responsável pela força elétrica, né, que nós vimos na aula passada. Nesse caso aqui, nós estamos vendo que existe a interação entre duas cargas elétricas, né, sendo uma carga positiva e outra carga negativa. Muito bem. Quando a gente pensa num campo elétrico, a gente pensa numa carga geradora do campo elétrico, nós vamos chamar de carga fonte ou carga de campo, e na carga que está dentro do campo elétrico, que vamos chamar de carga de prova. A carga fonte, ela terá a representação pelo Q maiúsculo, e a carga de prova pelo Q minúsculo, ok? Então, se a gente for definir o que é campo elétrico, é uma propriedade física estabelecida em todos os pontos do espaço que estão sob a influência de uma carga elétrica, no caso a carga fonte, tal que outra carga, que no caso é a carga de prova, possa ser atraída ou repelida por essa carga fonte, ok? Muito bem. Como eu vou calcular esse campo elétrico? Eu tenho duas maneiras de calcular campo elétrico. Lembrando que campo elétrico é uma grandeza vetorial, então ela tem direção, sentido, além de seu valor. Então, se eu quero calcular o campo elétrico, a primeira equação que eu tenho para calcular ela é através da força que ela pode gerar em uma carga. Então, força dividido por carga de prova, certo? Muito bem. Lembrando que, se eu tenho força e carga, a unidade de campo elétrico é a junção dessas duas unidades. Força, Newton, carga, Coulomb. Então, a unidade de campo elétrico é Newton por Coulomb. Perfeito? Continuando aqui, nós temos que saber algumas situações, como, por exemplo, quando eu tenho cargas e sinais iguais, eu tenho atração. Quando eu tenho cargas e sinais diferentes, eu tenho repulsão. Mas nós vamos analisar essas situações referentes ao campo elétrico para cada carga diferente. Como assim? Primeiro, nós vamos analisar quando eu tenho uma carga de fonte, que é a carga geradora do campo elétrico, positiva. Quando eu tenho uma carga elétrica positiva, esse campo vai ser um campo de afastamento, ou seja, o campo tende a afastar a carga, certo? Quando eu tenho uma carga negativa, eu tenho um campo de aproximação, ou seja, esse campo tenta aproximar a carga de prova dele. Perfeito? Lembrando que na carga propriamente dito, que é a geradora do campo elétrico, eu vou considerar que o campo elétrico é nulo, mas isso é uma outra história. Bom, quando a gente for pensar na carga de prova, eu vou pensar o seguinte: se a carga de prova for positiva, a força elétrica vai ter o mesmo sentido do campo elétrico. Mas se a carga de prova for negativa, a força elétrica tem sentido oposto, contrário ao do campo elétrico. Isso pode ser observado em todos os desenhos que foram colocados para vocês, logo acima aí, ó. Carga positiva, campo elétrico de afastamento. Quando a força é positiva, ela tem a mesma direção do campo elétrico. Então, cargas positivas se afastam. Quando a carga é negativa, tem esse sinal oposto ao do campo elétrico. Então, olha lá, do outro lado. Então, todas as situações que eu acabei de escrever para vocês, elas estão sendo demonstradas aí, ó, nos desenhos referente ao campo elétrico e suas cargas. Perfeito? Continuando então. Olha só, o campo elétrico ele pode ser calculado tanto por aquela equação inicial que a gente teve, como ele também pode ser calculado por essa equação que nós vamos ver agora. O campo elétrico é igual à constante eletrostática que nós vimos lá na força elétrica, vezes a carga, que é a geradora do campo elétrico, dividido pela distância ao quadrado.
Distância de quem? A gente tem que lembrar que essa distância da carga elétrica é a distância que o campo elétrico atua, certo? É uma distância onde que a gente imagina que o campo elétrico consegue alcançar, perfeito? E aí, aqui a gente tem, do mesmo jeito que a gente teve um gráfico de força em função da distância, nós temos também um gráfico de campo elétrico em função da distância. Lembrando que o campo elétrico também é inversamente proporcional à distância. Quanto mais distante eu tiver da carga, menor a intensidade do meu campo elétrico, ok? E aqui algumas coisas importantes, como por exemplo, é importante salientar que a distância do campo elétrico em um ponto não depende da presença da carga de prova naquele ponto. Então, o campo elétrico existe sem existir a carga de prova. A outra situação é o seguinte, nós falamos que campo elétrico pode ser, ter a unidade de Newton por Coulomb, mas outra unidade também do sistema internacional que nós podemos usar é o volt por metro. Essa unidade volt nós vamos estar usando em uma matéria mais para frente, que eu irei explicar para vocês futuramente. Por último, a intensidade, direção e sentido dependem do ponto do campo, da carga do corpo, que produz o campo e o do meio que o envolve, certo? Então, o campo elétrico ele depende de uma série de variáveis. O lugar onde que ele se encontra, a posição que eu me encontro o corpo em relação ao campo elétrico, o valor da carga que está gerando o campo elétrico e assim por diante. Ok? Quando eu tiver mais de um campo elétrico, o que eu vou fazer? Eu tenho que somar eles e achar uma resultante, certo? Essa resultante, ela pode ser tanto soma como subtração. Nos exercícios nós iremos aprender como calcular esse campo elétrico resultante. E aqui eu estou mostrando para vocês uma coisa que é interessante. Primeiro, toda carga positiva, eu disse para vocês que tem um campo de afastamento. Então as linhas de campo elétrico vão sair da carga. Já quando a carga é negativa, o que vai acontecer? As linhas do campo elétrico vão chegar nela, é aproximação. Então vocês estão vendo que todas as linhas estão chegando nela, certo? Então, gente, essa é a matéria que a gente precisava de passar para vocês referente ao PET desse primeiro mês, certo? Espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar. Qualquer dúvida eu estou à disposição. E nas aulas nós iremos estar fazendo os PETs, ok? Agradeço a presença de vocês e espero vocês na próxima aula, perfeito? Um abraço a todos. Tchau, tchau.